Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje no nosso shiurim, na nossa aula, nós vamos falar sobre os 144 mil assinalados. Quem eram os 144 mil assinalados? Lá de Apocalipse capítulo 7, versículo 4 ao versículo 9. Então vamos logo aqui para o versículo que diz: Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então nós vemos aqui Yohanan, João, estava preso lá na ilha de Patmos, por amor a Bessorá, pelo amor ao evangelho, e também por pregar que Yeshua era o Mashiach, era o Redentor, era aquele que viria trazer a redenção nos seus dias para o povo de Israel. E por isso ele foi exilado lá para a ilha de Patmos. Então, nesse versículo, nós vemos já os assinalados aqui dentro desse versículo. Ou seja, nós vemos aqui pontos a considerar. Primeiro ponto os versos eles se referem-se a dois grupos grandes e totalmente distintos, ou seja, dois grupos totalmente separados um do outro, diferentes um do outro. O primeiro fala sobre o número fixo de 144 mil. Então existe ainda um outro grupo que é uma grande multidão. Então dentro desse versículo nós vemos aqui que ele vê ali na sua visão o número dos que foram assinalados, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel, Bnei Israel. Os 144 mil são compostos exclusivamente de indivíduos das 12 tribos de Israel. Ou seja, nós vamos aqui ler Apocalipse capítulo 7, do versículo 5 ao 8, que diz assim: que esses assinalados, que nós já vemos aqui, porque o próprio versículo já diz que aqueles que foram assinalados, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel, eram Bnei Israel, filhos de Israel, eram judeus. Então os assinalados, eles eram Yehudim, eram judeus. Nós vemos aqui, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azé 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isarcá 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Ou seja, os 144 mil são compostos exclusivamente de judeus. Não existe goi, não existe gentios. Somente aqui são o povo de Israel, somente os judeus. Aí você pergunta, mas Marcos, me diga uma coisa, e os das nações? Porque João viu aí, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Aí entra aqui o goi, entra aqui aquele que não é judeu, o gentil, que creu que Yeshua era o Mashiach, que creu na mensagem de Yeshua, que aquele Mashiach judeu, aquele Mashiach que colocava em prática a Torá, aquele Mashiach que não quebrava as mitzvot, os mandamentos de Deus, que Deus tinha estabelecido, entregue lá no Monte Sinai, diante de 6 milhões de homens, fora mulheres e crianças, viram e ouviram Deus lá no monte entregar a Torá para para Moisés. Então esses 600 mil eram testemunhas que Hashem, que Deus estava entregando a Torá ali para Moshe e também para o povo judeu, entregando as Torot, entregando a Torá escrita, entregando também a Torá oral para o povo de Israel. Então nós vemos aqui que esses assinalados, 144 mil, aqui são o povo de Israel. São 12 mil de cada tribo. São 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Jacó. Então, para cada tribo, a tribo de Judá foram assinalados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azé e assim por diante. Então, os salvos de todas as nações formam a grande multidão.
Ou seja, aqueles que são gentios, que não são os judeus, são gentios. Eles creram na mensagem de Yeshua, eles entregaram, se arrependeram dos seus delitos, dos seus pecados, né, dos seus caminhos tortuosos, e ali eles creram, colocaram sua emuná, sua fé em Yeshua, e creram que Yeshua era o Redentor, era ali aquele que traria a redenção para Israel e também para a humanidade, porque Mashiach ele vem com essa missão. Não trazer redenção somente dentro de Jerusalém, mas para o mundo inteiro, trazendo paz para todas as gentes, trazendo paz para toda a terra. Então, nós vemos aqui que esses 144 mil eram das 12 tribos de Israel. Porém, tem uma pergunta aqui também. Mas quem Deus chamou primeiro? Foi eu, o gentio? Foi o Yehudim, o judeu? Vamos na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 6. Yeshua, Jesus, ele enviou aliás, os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, e ordenou-lhes dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou seja, pelo caminho das gentes. Yeshua, ele diz aos seus talmidim, aos seus discípulos, não vão pelo caminho da gente. Quem era o caminho da gente? Os gentios. Vocês não vão pelo caminho dos gentios. Nem entrareis em cidade de samaritanos, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, já respondeu a pergunta. Quem Deus chamou primeiro? A Yeshua responde: as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vemos também nós vemos e devemos observar que Yeshua aqui, ele instrui os seus apóstolos, os seus discípulos, a irem até as ovelhas perdidas da casa de Israel, antes que fossem a outras pessoas. Antes deles levarem a mensagem a todas as gentes, aos goi, aos povos, primeiro deveria se levar a mensagem ali para os Yehudim dos seus dias, para os judeus dos seus dias, que estavam afastados da Torá. Tem um termo chamado Teshuvá. O que é a Teshuvá? A Teshuvá significa retorno. É retornar às suas raízes. Retornar aquilo que eu fazia, mas abandonei. Então, a mensagem de Yeshua era levar ali os discípulos para que eles fossem até a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e pregasse até chuvar, que eles retornassem, arrepender dos vossos pecados, dizia Yohanan, João Batista, arrepender dos vossos pecados. Ou seja, que pregação é essa? Era a pregação da Techuvá, que eles retornassem, que eles voltassem às práticas da Torá e guardassem os mandamentos de Deus, que Deus tinha entregado uma vez lá no Monte Sinai. E o povo de Israel disse: tudo aquilo que o Eterno falou, isso nós faremos. Então o povo de Israel fez uma aliança, fez uma brit, fez um pacto com Hashem de cumprir aquilo que Hashem tinha falado para Moshe passado para o povo. Ele disse: tudo aquilo que o Eterno falou, isso nós faremos. Então vamos observar também lá em Lucas capítulo 24, no versículo 46, no versículo 47, que diz assim: e disse-lhe, quem disse? Yeshua, Jesus. Assim está escrito, e assim convinha que o Mashiach, Cristo, né, o Cristo ou o Mashiach, padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento, techuvá, e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, começando por Jerusalém. Ou seja, Yeshua que ele faz nos lembrar lá de Isaías, capítulo 53, que diz, olha, convinha que o Mashiach padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, né? Deus o Pai ressuscitasse ele dos mortos, e em seu nome, ou seja, qual é o nome? Yeshua, que significa salvação. Yeshua significa salvação, e em seu nome pregasse o quê? A salvação, e pregasse o arrependimento. E Mashiach vinha com a missão de fazer a redenção do povo de Israel, do povo judeu. Então que pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando primeiro em Jerusalém. Então primeiro começava ali em Jerusalém. Aí diz assim: dentre as últimas orientações dadas pelo mestre,
pelo Rav Yeshua, ele diz que por Jerusalém se começasse a pregação do evangelho. Então o próprio apóstolo Shaul, Rachalia, o enviado, né, que era Paulo, a palavra Paulo é em latim, né? Paulo é em latim e Shaul era o seu nome em hebraico. Então Paulo reconheceu esse fato e nós vamos ver aqui em Romanos 1,16 que diz: porque não me envergonho do evangelho. A palavra evangelho no hebraico é bessorá, boas notícias, né? Não me envergonho do evangelho, pois é o poder do eterno, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Olha Paulo dizendo, primeiro é do judeu e também do grego. O grego seria o gentil, seria o goi. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia também, disseram lá em Atos 13,16, eles estavam lá pregando lá para a casa de Israel, para os judeus, né? Os judeus endureceram o coração, né? Não creram na mensagem de Shaul nem de Barnabé. E aí que foi que eles falaram? Eles disseram, ó, é necessário que a voz se pregasse primeiro. Olha lá. Era necessário que primeiro a vocês pregasse a palavra de Hashem, a palavra de Deus. Mas visto que vós rejeitastes, e vós não julgar digno da vida eterna, eis que vós nos voltamos agora para os gentios. Então, Paulo e Barnabé dizem, olha, vocês não querem o evangelho. Nós estamos aqui provando na Torá, provando nos profetas. Nós estamos aqui nas Haftarot, que vocês lêem todo o Shabat, nas vossas Ekenese, nas sinagogas. A gente fala, estamos mostrando aqui as passagens para vocês da própria Torá, revelando Yeshua, que ele é o Mashiach, mas vocês não estão acreditando, vocês não crêem, então nós vamos agora pregar para o gentil. Nós vamos agora se voltar para os goi. Primeiro a mensagem é para vocês, vocês rejeitaram, vocês não querem, então nós vamos pregar para os gentios, né? Então a prioridade na recepção da mensagem redentora e a aproximação à verdade de Deus foi um privilégio primeiro concedido ao povo de Israel, ao povo judeu. Lá em Atos 3,26, né? Diz assim, Atos 3,26. Ressuscitando Deus ao seu filho Yeshua. Opa! Ressuscitando Deus. Foi Deus, o Pai, que ressuscitou o seu filho. Não foi o filho que auto se ressuscitou. Não foi o filho que se ressuscitou a si mesmo. Como é que alguém é enviado e se auto-envia? Como é que eu sou enviado, mas eu auto-me envio? Não é? Então, próprio Paulo, ou seja, os apóstolos aqui na sua pregação, né, diz, ressuscitando Deus ao seu filho Yeshua, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Disse os apóstolos. Também aqui, lá em Mateus 15, 22 ao 28, nós vemos aqui também uma mulher que ela era gentia, uma goiá. Aquela mulher, ela procura lá Yeshua, e Yeshua lá enfatizou, né, nessa passagem, que o pão deveria ser o alimento do povo de Israel. Qual era o pão que era o alimento para o povo de Israel? Lembramos que o maná, né, o man, ele caía lá do Shammai, lá dos céus, e alimentava o povo judeu durante lá no deserto. Então o pão representa a palavra. Representa a pregação de arrependimento, a techuvá para o povo. E Yeshua que enfatiza que o pão deveria ser o alimento para o povo de Israel, não devendo a princípio ser compartilhado com o povo que não era povo de Deus, né? Ou seja, quem era o povo de Deus? Era Israel, era o povo judeu, foi o povo da aliança, foi o povo que Deus fez aliança com eles. Tinha muitas nações, mas essas nações, elas rejeitaram Hashem, rejeitaram a Deus. Mas o povo judeu diz, olha, tudo aquilo que o Eterno falou, isso nós faremos, né? Nós vamos fazer. Eles não perguntaram, olha, por quê? Por que esse mandamento é assim? Por que eu tenho que fazer assim? Primeiro eles disseram, ó, nós vamos fazer, depois a gente entende. Depois a gente entende aí o mandamento. Primeiro a gente vai fazer. O gentil não, o gentil ele quer por quê? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Está escrito aonde? Né? Onde é que está escrito? Né? O judeu não. O judeu, foi Deus que mandou fazer. Foi Deus que mandou fazer, nós vamos fazer. Depois a gente entende. Né? Então essa mulher aqui, ela era uma mulher cananeia.
E olha, Yeshua diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E Yeshua chamou aquela mulher de cachorra. Foi isso mesmo. Mas aquela mulher que não era judia, mas era uma goiá, era uma cananeia, ela diz, sim, rabino, sim, mestre, né? Sim, rabino. Primeiro nós vemos aqui que ela procura Yeshua e ela diz assim, Adoni, 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 Senhor, filho de Davi da Melech, bem Davi da Melech, filho do rei Davi. Olha, ela sabia que Yeshua era Mashiach, cria que Yeshua era Mashiach e que Yeshua era direto da linhagem de Davi da Melech e de Salomão da Melech, o rei Salomão. E ela diz, olha, minha filha está miseravelmente atormentada por um espírito imundo. Aí foi quando Yeshua diz, eu não vim pegar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos. Mas ela diz, sim, sim, mas os cachorrinhos, ou seja, os gentios, comem das brachot, das bênçãos que caem da mesa do Yehudim, do judeu. E Yeshua vendo ali a fé daquela mulher, Yeshua diz, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha daquela mulher ficou sã, ficou curada, o espírito imundo foi embora. Veja, aqui nós aprendemos com essa mulher, uma gentia, uma goiá, mas ela sabia que Yeshua era Mashiach, descendente da vida Melech. Ela tinha humildade de reconhecer que o gentio não sabe de nada, porque a Torá, a Bíblia, os profetas, eles eram judeus, Deus deu a interpretação para o povo judeu. Hoje não, o gentio ele quer saber mais do que o judeu. O gentio ele quer interpretar as escrituras mais do que... E quando vem o judeu, ele não acredita, ele não crê, né? Então, aprenda com essa mulher aqui, tá certo? Então as palavras de Yeshua confirmam também os escritos de Shaul, de Paulo, antes de os gentios achegarem-se à palavra da salvação, encontrarem o acesso israelitas, eles primeiro receberam as dádivas de Deus. Lá em Romanos 3, 1 ao 2 diz, qual é logo a vantagem do judeu? A pergunta que Paulo faz. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, diz o apóstolo Paulo, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas a eles, ao povo de Israel. O próprio Paulo, aqui em Romanos 3, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Então foi confiada as palavras de Hashem a eles, né? Próprio Paulo dizendo, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, né? Segundo a carne. Eu já ensinei que Paulo tinha uma irmã, né, tinha parentes, né, Shaul Rachalia, que são israelitas, diz ele, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todo Deus, bendito eternamente, amém. Romanos 9, capítulo 9, versículo 3 ao 5, ou seja, aquela querrilá, aquela congregação, ela primeira foi formada exclusivamente de judeus e demais israelitas, né? E estes são tidos como os primeiros frutos da pregação do evangelho do reino. Ou seja, lá em Apocalipse